Bom dia a todos. Alegria renovada retornar ao convívio dos irmãos aqui de Joinville. Registro também a nossa gratidão pelo convite que carinhosamente o Getro nos fez. E a época em que fez, nós oferecemos três alternativas, né? Vocês é que escolheram a nossa abordagem. E fico feliz porque esta abordagem de hoje está enfatizada no depoimento dos dois primeiros espíritos que compõem a segunda parte ali da obra O Céu e o Inferno. Já soubemos que o Sidney deu uma panorâmica ontem, é isso? A respeito da construção desta obra fascinante que completa 150 anos. Esses dois espíritos, Jorge e Jobá foi membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, falam a respeito e enfatizam a necessidade do amor. São os espíritos felizes. Então, nós oferecemos esse tema que, de certa maneira, é um desafio filosófico, né, para muitos de nós. Como é possível amar a Deus? Deus é carente? Acho que não. Deus precisa ser amado? Como eu posso, de maneira concreta, amar a Deus? Se Deus não precisa ser amado, se nós não vemos Deus, se mal conseguimos amar a sogra que vemos, como amar a Deus a quem não vemos? Né? São perguntas que a filosofia de todos os tempos tem feito, e a teologia. Então nós vamos encontrar entre os religiosos, embora sinceros, muitos equívocos nesse particular. O amor a Deus tem sido expresso ao longo da história através da construção, da edificação de grandes templos. Acompanhamos recentemente em São Paulo, né, a edificação de uma estrutura de 700 milhões de reais, né, como se aquilo fosse a demonstração do amor a Deus. Amamos a Deus, né, na nossa limitação, frequentando as instituições religiosas, aquele que fala mais alto, aquele que grita mais, né, mostra mais amor, e no entanto, ao sairmos daqui, já colocamos a mão para fora do vidro do carro e abençoamos o trânsito àqueles que nos fecham, né, nas esquinas, nas curvas. Então, diante dessas contradições, desses paradoxos, nós trouxemos singelamente, resolvemos trazer essa reflexão nesta manhã, parabenizando também esta instituição que mantém há 60 anos as suas portas abertas, como um verdadeiro oásis nessa região aqui de Joinville. Não é pouco que os espíritas têm feito. Não sabemos da história dos espíritas em Santa Catarina, senão daquilo que nos fala a respeito daquele que era um dínamo, na visão do próprio Lins de Vasconcelos, que é o nosso grande motor no Paraná, aqui do Oswaldo Melo. Segundo ele, no registro do seu diário, chamado Canto do Cisne, quando fez a doação lá em Florianópolis da sede, foi o Lins que doou a sede, o terreno e a construção da Federação Espírita Catarinense, ele registrava: Oswaldo é um dínamo. Oswaldo é impressionante, está escrito lá. E o professor Ney Lobo, notável filósofo de Curitiba, acabou fazendo um resgate através do depoimento daqueles que conheceram Lins, Oswaldo pessoalmente, o sobrinho do próprio Lins de Vasconcelos, no Rio de Janeiro, para exaltar essa figura extraordinária. Então não sabemos da história do movimento, mas sabemos da história do Paraná. E eu acredito que, num paralelismo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, todos passaram pelas mesmas fases, desde a perseguição imposta pela intolerância religiosa, pelos políticos. Lins e outros companheiros do Paraná foram perseguidos a ponto de perderem o patrimônio e morarem de favor. Foram considerados oficialmente traidores do Estado do Paraná ao denunciarem o privilégio do Estado relativamente à doação de patrimônio nos melhores pontos da cidade para a igreja dominante. E como qualquer cidadão podia fazer, né, à medida em que as autoridades públicas ferissem a Constituição, eles poderiam denunciar. Fizeram a denúncia foi interceptada e eles então foram considerados traidores. Lins até quase foi preso no Rio de Janeiro
por ter o seu nome associado ao movimento comunista da época. Ele foi salvo na última hora por amigos. Então, Rio de Janeiro era a capital da República nesse período. Eles vai para lá. Mas, em contrapartida à perseguição, à humilhação pela qual passaram esses precursores no Paraná, os espíritas, como acredito aqui em Santa Catarina, devolveram à comunidade essa perseguição em forma de obras de benemerência. Então, sanatórios, abrigos para tuberculosos, instituições, por exemplo, no Paraná, se criou a primeira Liga de Proteção dos Animais, em 1913. Logo mais, essa década, 1910, 1920, foi uma década prodigiosa em construção de instituições de inclusão social, notadamente na que diga respeito aos velhinhos, às crianças e aos analfabetos. Liga de Defesa, ou a Liga Pró-Alfabetização, começa então com o Linde Vasconcelos, que propõe emendas constitucionais, inclusive, e depois nós fomos consultar isso mais a fundo. De fato, o Paraná abriu, os centros espíritas abriram em Curitiba as suas portas para darem aulas, alfabetizarem. À medida em que o Paraná tinha, à época, apenas 600 indivíduos alfabetizados, sendo que 500 deles estavam no litoral, em Antonina e Paranaguá, nossa terra. Esse litoral sempre à frente, né? Convenhamos. Então, depois é que as coisas vão acontecer na capital. Mas, dessa maneira que os espíritas vão devolvendo à mesma sociedade que persegue, que exclui, que desqualifica, e isso vai até depois da Segunda Guerra, no período da ditadura. Foi um período difícil para muitos. Eu imagino aqui, o Lins descreve, lá no seu Canto do Cisne, saímos de Florianópolis, passamos por São Francisco, chegamos a Joinville e fomos atrás do alemão. O alemão, porque ele queria fazer a doação do telhado para uma das casas. Não sei qual casa era, exatamente, né? Não me lembro, está lá registrado. Você lembra da mais antiga aqui? São Francisco. Aqui em Joinville? Joinville da Provavelmente Anjo da Guarda. Então ele diz que chegaram cedo e foram atrás da casa do alemão aí, né, de uma pessoa que era responsável pela instituição. Era um período diferente, né? E nós agora vivemos um período onde os espíritas são considerados cultos, né? Atores, personalidades, celebridades. É um momento também perigoso para que os espíritas nos percamos. Porque na medida em que somos celebrados na mídia, na grande mídia, através das novelas, e a próxima novela da Rede Globo vai tratar exatamente do tema da reencarnação. Então é nessa hora que a gente pode se perder, né? E precisamos manter fidelidade às nossas bases, às nossas origens, que são feitas de testemunho, de renúncia, de sacrifício pessoal. Essas instituições mantêm as suas portas abertas há mais de 100 anos, gratuitamente. Não é notável isso? As pessoas chegam aqui, tem ar-condicionado, né? Tem um conforto, e nada pagam por isso. E nenhuma instituição cobra por isso. E é bom que se mantenha assim. Isso é um testemunho da nossa renúncia em favor da construção do bem, de um mundo onde o interesse não seja outro, senão o da promoção dos indivíduos. Vivemos os dias da grande transição. Na verdade, entramos na madrugada daquilo que se fala grande transição planetária. É verdade que nesses últimos anos as nossas leis avançaram, se humanizaram. Aquilo que na minha infância era absolutamente aceitável, o bullying com relação à cor de pele da pessoa, que fazia chacota com isso. O Vilmar fazia, eu fazia mesmo. Os nossos amigos, hoje, isso é considerado, apesar da nossa presença, nada fizemos para mudar isso, nada fizemos. Alguém fez. Alguém se mobilizou. A lei considera isso, né, a discriminação racial, um crime. Relativamente à orientação sexual, a discussão é ampla, fazendo chacota. As pessoas iam parar no hospital psiquiátrico. O Bom Retiro, em Curitiba, acolheu quantos que eram vítimas do preconceito, do bullying, do desrespeito. Uma coisa pode ser não concordar, uma opinião pessoal. A outra é desrespeitar
e execrar. É marginalizar e desqualificar. Coisas bem diferentes. Então as leis vão se humanizando. E Allan Kardec então faz uma verdadeira profecia a respeito desses tempos de transição. Mas de uma maneira racional, lúcida, saindo da esfera das catástrofes, evitando falar em datas. Toda vez que a gente fala em data, pagamento, né? Porque passou 2012, nada. Vamos chegar daqui a pouco, não sei quanto, nada. Vai em 2052, 2057 com a margem de erro dentro de voto, porque você não sabe se é um ou se é outro, e nada vai acontecer. Veja o que Allan Kardec diz sobre isso, lá na Gênesis, no último capítulo. Embora não seja o tema, vale a pena como reflexão inicial, porque isso é um gancho para a nossa abordagem. A diminuição do preconceito racial, a criação de instituições protetoras, né, das minorias, da própria questão ecológica. Os países se reunirão para as transações comerciais comuns, para estabelecerem mercados comuns para suas transações. Isso está sendo dito, publicado em 1868, quando os Estados Unidos viviam uma guerra interna por conta da questão dos escravos. Allan Kardec já vai dizendo: nós estaremos na antessala da grande transição, quando tudo isso começar a despontar na nossa civilização. A diminuição da força das ideias materialistas e a ascensão das ideias espiritualistas. Quando a comunidade ou quando a sociedade se reunir através das justas, ou melhor, dos grandes conclaves universais para as justas, pacíficas da inteligência e a criação, então, em meados do século XX, das grandes organizações como a Organização das Nações Unidas, a dos tratados, essas instituições da Organização Mundial de Saúde, que reúnem de várias partes do planeta as pessoas para discussões que são comuns, a fim do progresso geral. A internet, que reúne pessoas com um clique, extrapolando as barreiras sociais, geográficas, raciais, de preconceito, e coloca pessoas frente a frente. Tudo isso está assinalado por Allan Kardec, mas ele diz o seguinte, aí a gente para de ler, né? Então, vamos esperar sentados no banco a chegada do mundo de regeneração, como se isso fosse um programa que se instalasse no domingo e segunda-feira estamos rodando no modo do mundo regenerado. A partir de agora, todo mundo se amando, o verde volta, a água circula, o ar fica despoluído. Mas Allan Kardec não fala disso, e nenhum espírito, quando, sobretudo Santo Agostinho, aborda o tema da escala dos mundos, ele diferencia os mundos em diversas escalas, nenhum fala das condições de natureza ecológica. Nós vamos herdar o planeta com os problemas que nós criamos para o planeta. Especialistas têm dito, precisamos de 6 planetas, para dar conta então desse modelo consumista que exaure os recursos da Terra. Allan Kardec prossegue, o espírita senta e espera a transição. E ainda vibra com a ideia de um planeta passar por perto. Tem muitos espíritos avisados, o planeta chupão. Então assim, bilhões de indivíduos serão retirados do planeta para bem do progresso, porque eles criam obstáculos ao avanço. Chegamos numa hora decisiva, o limite, a partir do qual nós causaremos danos talvez irreversíveis do ponto de vista da estrutura física do planeta, da infraestrutura do planeta, dos seus recursos. Então foi necessária uma intervenção. A primeira vergonha já vem aí, precisaram chamar. Veja o que diz Emmanuel no seu livro Roteiros. São 22 bilhões de espíritos que habitam esse planeta. Circunstancialmente nós temos agora 7 no corpo e aproximadamente 15 fora do corpo. Esses 22 bilhões de espíritos temos que dar conta do planeta, como se estivéssemos numa embarcação, onde não é lícito pular fora. Bom, passa o comando geral e diz, olha, está difícil, nós vamos tirar alguns que estão tumultuando o processo. Eu vou dar um testemunho particular, eu perguntei isso a Edivaldo Franco, numa dessas viagens. Ele vinha falando da transição. À época eu não me interessava muito pelo assunto, também não entendia a magnitude do tema, mas eu perguntei lá na frente do Parque Marigui. Dei uma freadinha no carro, mas me diga uma coisa,
da ordem de quantos espíritos vão deixar o planeta? Qual é o número? Digamos, ele falou assim, deu uma paradinha, digamos que mais ou menos 3,5 bilhões de espíritos deverão deixar o planeta. É o que nos informam os benfeitores. Dos 22, 3,5 bilhões de espíritos. Aí os espíritos sentam e novamente acham, olha que beleza, finalmente nós vamos limpar a Terra. Vai acabar o leleque, o leco-leco, a corrupção na política, vai mudar tudo na estrutura econômica, né, na estrutura social. E a gente se acha. E a gente acha que isso é uma coisa maravilhosa. A primeira vergonha eles estão chamando para a transição um grupo de espíritos que não tem compromisso propriamente com o nosso planeta, do ponto de vista eu posso dizer, de karma, né? Se essa palavra mais própria não sei, mas estão vindo de outros sistemas para encarnarem na Terra sem compromisso conosco, né? Uma missão de risco, a fim de fazerem essa promoção do progresso na legislação, na política, na arte, na cultura de maneira geral, tudo. Nós já temos ouvido notícias a respeito, com Manuel Filomeno de Miranda, os seus 2 últimos best-sellers, né? A Transição Planetária e do Amanhecer de uma Nova Era. Mas, gente, é uma vergonha, 22 bilhões de espíritos não demos conta do recado e tem que chamar meia dúzia de outros sistemas para encarnarem aqui, fazerem aquilo que nós não fizemos, nada obstante a presença do Cristo, o governador. Alguns dizem até, né, que ele é o Rei Solar. Está lá Joana de Ângeles falando isso no livro Leis Morais da Vida, logo nos primeiros capítulos, né? Mas, para todos os efeitos, ele foi quem construiu o nosso planeta. Ele pegou a massinha e fez o planeta, né? A gente ensina para as crianças a evangelização, foi Deus, foi Deus. Não, foi Jesus. Pegando o princípio material junto com uma cúpula de espíritos, né, fazendo o desprendimento, né, dessa matéria e criando o planeta. Está lá então Emmanuel falando a respeito disso no seu livro A Caminho da Luz. Vejam o grau desse espírito. Já era perfeito quando a Terra ainda não existia. E há quem queira comparar Jesus a qualquer psicólogo comum, administrador comum, o grande psicólogo, o maior médico. Né? Jesus já tinha CREA, né? Muito antes do planeta surgir. Ele fez, está aqui. Elaborou as formas, junto com, claro, um grupo, uma cúpula de arquitetos siderais, de médicos siderais, como nós queremos chamar. Então, esses dias de transição são dias também de muita reflexão. Vai haver um expurgo? Provavelmente sim. É o que diz Allan Kardec. Deve haver isso, como já houve. Faz parte do ciclo. E a gente vibra, achando que isso é uma beleza. Olha, gente, isso é um problema, é uma preocupação muito grave. O que é que está dizendo lá Humberto de Campos, na sua obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho? Quando houve a separação daqueles espíritos que foram alcançados pela misericórdia do Cristo, nas trevas do mundo espiritual, e que tiveram que reencarnar aqui na América, no Brasil, né? Espíritos estavam nas trevas do mundo espiritual, alcançados pela misericórdia do Cristo. Houve também uma separação. Os nossos afetos, os nossos amores ficaram na Europa e nós viemos. Quando a gente vai para esses encontros espíritas na Europa, congresso, né? Todos os anos eles têm feito, os portugueses, os espanhóis, sobretudo, eles sentem um aperto no coração quando se fala de Brasil, porque na intimidade eles sabem, eles sentem também que muitos daqueles que eram seus amigos, os seus amores, tiveram que deixar de vir para o Brasil. E não é à toa que muitos brasileiros não conseguem voltar para lá. Tem dificuldades financeiras, as circunstâncias não permitem, porque se forem não voltam. Quantas experiências relatadas nós temos, né, ali em Curitiba, de grupos espíritas inteiros que vieram para cá e de companheiros que foram para lá fazer visita depois, e muitos sítios foram, e quando foram se perturbaram profundamente, né, por conta do resgate, de reviver aquelas experiências, porque os locais estavam impregnados, né, com aquele magnetismo que fazia parte da vida, da experiência desses espíritos. Não é fácil. Raul Teixeira nos confidenciava, ele que apareceu nas fotografias ali, né, de há muitos anos, mais de 30 anos,
aqui no Paz do Senhor, ele nos confidenciava que do seu grupo, Fraternidade em Niterói, casais foram para lá, parece coisa de filme até. Casais, ele não vá a Toledo, não passe em Toledo, aquela região é difícil para muitos de nós, para aquele grupo. Né? Casais que foram para lá e voltaram separados. Isso ele falava para um grupo ali no Paraná. Então, muito cuidado com isso, com essa insistência. Às vezes as circunstâncias impedem, mas elas impedem para nosso próprio benefício. Foram lá reviver experiências e se perturbaram a ponto de abandonar, inclusive, o serviço dentro da instituição espírita. Não é fácil. Então a gente vibra com a possibilidade do grande expurgo da transição planetária. Não nos iludamos. Não é processo fácil. E mais, a semelhança do que aconteceu com aqueles que vieram do sistema de capela, segundo os relatos do Espírito Emmanuel, depois eles fizeram o caminho de volta. Eles vão ter que voltar. Nós precisamos dar conta. Mas quantos milênios não passarão até que esses espíritos façam o caminho de volta? E são os nossos amores distantes. Que mãe suporta a dor da distância causada pela desencarnação de um filho, ou ainda de um filho que está no presídio, no manicômio? Não há felicidade para uma mãe assim. Como não haverá felicidade para nós enquanto não se feche este ciclo. É muito fácil discursarmos hoje, como faz aí o nosso companheiro Boechat, grave isso, na CBN, na Band News todos os dias. Pena de morte, dentro da lógica materialista, que estabeleceu uma verdadeira noite, uma asfixia no pensamento. Nesses últimos 250 anos, nós estamos ainda sob o pé do materialismo. Inclusive os religiosos. O pensamento materialista é sutil, é perverso, contaminou as instituições. As instituições acadêmicas, científicas abriram suas portas, escancararam, desqualificam todos os esforços feitos no sentido de se comprovar a imortalidade da alma, a existência de Deus. E não foram poucas as vozes que se levantaram, como por exemplo Albert Einstein, como Werner Heisenberg, na Segunda Guerra, como Thomas Edison, que segundo alguns relatos biográficos, foi presidente do primeiro congresso estadunidense de espiritismo. É pouca coisa? Camilo Flammarion, Ernesto Bozano, Cesare Lombroso, o pai da doutrina criminalista da antropologia, grande psiquiatra italiano. Os três maiores escritores daquela época, Victor Hugo, que escreveu a obra Os Miseráveis, O Conde de Notre Dame, Alexandre Dumas, não sei nem como é que se pronuncia essas coisas, Alexandre Dumas se escreve, que escreveu O Homem da Máscara de Ferro, Os Três Mosqueteiros, Arthur Conan Doyle, na Inglaterra, o pai de Sherlock Holmes. As grandes inteligências se levantam para proclamar a imortalidade da alma. E nessa esteira estão William Crookes, prêmio Nobel de Química e de Física em 1872, 73, Charles Richer, o extraordinário psiquiatra francês, Jean-Claude Bernard, no início do século XX, cujos nomes estão lá inscritos no Museu de Botânica em Paris. As grandes inteligências. E daí? O que é que a gente fez com isso? Desqualificou. Todos os esforços feitos hoje, fotografia, a possibilidade de vida em outros planetas, tudo isso é desqualificado pelo materialismo. Anos, décadas de esforço em laboratório, esforço acadêmico, é desqualificado. Porque o materialismo desqualifica quaisquer tentativas de se comprovar, porque isso muda completamente a forma de nós raciocinarmos. Então hoje é mais fácil admitirmos que a vida começa, sei lá, com 3 meses. Por isso há quem proclame a legalização do aborto, há quem fale com tranquilidade sobre a pena de morte. Mas nós espíritas não podemos vibrar nessa sintonia, porque para aqueles que raciocinamos com os instrumentos que o Espiritismo nos oferece, jogar alguém para fora não existe lá fora. Tirar alguém do corpo é como jogar o lixo para fora. Não, eu pus o lixo para fora de casa. Não existe lá fora mais para a ecologia. Nós continuamos com o lixo em casa, que é a terra. E o problema é nosso. Quando nós, através da pena de morte, tiramos alguém do corpo,
Para onde vai a pessoa, você acha? Existe um lixão no mundo espiritual, um buraco negro, onde a pessoa desaparece, nunca mais retorna? Não retorna. Retorna pela lei da reencarnação, com a situação ainda mais agravada do que antes. E aí nós vamos encontrá-los como alienados, credores sociais, e nós temos que dar conta. Assim se dá com o aborto. Vejam as estatísticas. Quem chegasse hoje de Júpiter, para bater vai até a Terra e faça um relatório, fica lá uma semana, vai se assustar. Vai abrir o livro da Organização das Nações Unidas, os relatórios semestrais, aliás, anuais, que são publicados, que vão apresentar os seguintes dados: 3.300.000 crianças morreram de fome em 2013. Consegue imaginar um negócio desse? Uma Curitiba morreu de fome em um ano no nosso planeta. E a gente preocupado com o lote, com celulite, com barriguinha. Ou não, né? Tranquilo. Com cabelo. A gente preocupado com as questões estéticas, escravos da ditadura da beleza inatingível. A gente vê televisão e aquelas imagens vão entrando subrepeticiamente no nosso inconsciente. Então, os lábios da Angelina Jolie, os olhos, eu estou por fora, né, do que está na moda hoje, a Maite Proença, né, a pele da Vera Fischer, para falar aqui da Santa Catarina, a pele da Alterhofer, e daí aquilo vai entrando. E eu formo no meu inconsciente um quebra-cabeças, o quebra-cabeça da beleza ideal. Colocam covardemente o Brad Pitt para vender carro. E olho para aquele homem de 50 anos, lindo, sarado, e acho que aquele é o padrão de beleza que eu devo alcançar, porque ele está associado ao sucesso vendido pela mídia materialista. Aí eu olho para o espelho, no domingo de manhã, e vejo tudo aquilo enrugado, sem cabelo, caído. Claro, é óbvio. Isso transformou o Brasil no país com o maior número de intervenções em cirurgias plásticas. Esse apelo midiático, né, ao sucesso através de uma beleza inatingível. Não há quem atinja um padrão de beleza. Não nos iludamos. Aí a pessoa se retalha inteira para fazer uma escultura no corpo para aparecer com uma coisa que não existe. Que não existe. Né? São elementos que vão entrando. Esses conceitos materialistas são extremamente perversos e sutis. Vamos dar um exemplo prático disso. Então estamos aqui com o salão cheio, não há cadeira para mais ninguém. Aí chega uma pessoa ali, às 10h30 da manhã, numa cadeira de rodas. Não consegue ouvir direito, não consegue enxergar direito. Isso para falar do materialismo religioso. Porque nós, quando falamos do materialismo religioso, né, somos transportados, né, a nossa fantasia, a imaginar os grandes templos da Igreja Universal, da Assembleia de Deus. Esse pessoal é materialista. Nós somos também. Entrou de cadeira de rodas, subiu com muita dificuldade, com a ajuda das pessoas ali da recepção, as escadas, e nós não temos lugar aqui no salão. O que é que nós fazemos com a pessoa que está numa cadeira de rodas? Então, mandamos embora, né? Vai embora daqui, não tem lugar para você. Fazemos isso? O que vocês fazem? Do lado aqui, ó, e traz um cafezinho, foi passado há pouco ali, né? Eu testemunhei. Cafezinho, tá? Fica aqui perto do expositor, para que você ouça melhor. 5 minutos depois, vem aquele rapazão musculoso, cheio de tatuagem, com piercing, com a roupa de academia ainda. Chega atrasado, né, tumultua, para a palestra. Bem, o que você faz? Tolera, entra, fica de pé, ó. Fica lá no fundo. 5 minutos depois ele resolve fazer uma intervenção. Ele para a palestra, olha, discordo aí. Acho que Allan Kardec falou bobagem. E aí? O que vocês acham? O que faz o vice-presidente da casa? Ela olha ali, ó, os meninos, né? Os alemães vão lá. Os mais espiritualizados, os mais cristianizados, né? Vão colocar o nomezinho dele ali naquele caderninho de radiações, que vocês devem ter, né? Eu não sei o que tem ali, qual é a classificação, né? Mas assim, desencarnado, enfermo, em busca de equilíbrio, de saúde. E deve ter uma escondida ali chamada ir para outra casa. Lá baixar o anjo da guarda, porque aqui tem uma casa do Cristo. Eu não toleramos essas coisas aqui. Eu que não sou tão cristianizado quanto vocês, eu já vou direto no pescoço. Cai fora.
Isso aqui é uma carta de respeito. Como é que você faz uma intervenção inoportuna dessa, atrapalhando a palestra, a compreensão, a harmonia? Vai embora daqui. E ainda eu sou tratado depois como um herói. Você é corajoso, hein? Eu sou muito bem. Imagine chegar aqui com essa roupa, com esse piercing, com cabeça tudo cheio de tatuagem, né? E atrapalhar ainda. Pois é. Do ponto de vista do materialismo, está perfeito. Está perfeito. Você é um herói. Vai ser condecorado ainda. Essa cena vai ser lembrada por anos. Mas com a ótica, com os instrumentos que o Espiritismo nos oferece, a coisa fica preocupante para nós. Porque aquele indivíduo que chega na cadeira de rodas, se atravessa a sua expiação, o seu testemunho, com dignidade, com resignação, com altíssimo grau de probabilidade, ao deixar o seu corpo, o que acontece com ele? Opa! Vai dançar, vai andar, vai ouvir, vai estar aqui conosco, fruindo das venturas de uma vida de testemunhos com resignação e confiança restrita em Deus. Agora, o moço que chegou 5 minutos depois e 10 minutos depois resolveu fazer uma intervenção, se não encontrou nas instituições que dizem representar os interesses de Jesus na terra, resgatando a fraternidade e o amor, o acolhimento de que precisava, com alto grau de probabilidade, o que acontece com ele ao deixar o corpo? Está numa situação mais agravada do que estava antes, porque soma-se a rejeição que ele teve, a fragmentação psicológica, espiritual que ele trazia, agora também a rejeição dos espíritas. É uma decepção enorme. Então, não raro vamos encontrar esses personagens depois nos grupos, nos trabalhos de desobsessão. Eles aparecem lá para contar, para relatar como é que foram destratados, perturbados. Com a ótica do materialismo, eu sou um herói. Agora, com a perspectiva que o Espiritismo nos oferece, qual dos dois precisa de mais compaixão? O cadeirante ou outro? Os dois precisam, mas de mais esforço ainda. Por isso, Allan Kardec vai dizer o seguinte: a nova ordem social será caracterizada por um sinal. Essa nova ordem social não é pela diminuição dos preconceitos raciais, pelas instituições que protegem a ecologia, pelos mercados comuns, pelo avanço das ideias espiritualistas. Alguém, quando chegar de Júpiter à Terra, vai dizer que a Terra está regenerada por um sinal característico, aquilo que ele chama de pedra angular da nova ordem social. Qual é? É quando, repetido isso várias vezes, é quando nós tratarmos a sogra da mesma maneira que tratamos a nossa mãe. Quando vai ser isso então? 2000 e quê? Lá para 3000. Não uma data. Nós deixamos 3 milhões de crianças. 3 milhões e 300 mil. É Curitiba e Joinville. 3 milhões e 300 mil crianças morrendo de fome. Curitiba é mais que Florianópolis, né? Morrendo de fome. Nós permitimos que 50 milhões de abortamentos registrados oficialmente fossem realizados em um ano. 1 milhão de suicídios fossem cometidos. Permitimos que 400 milhões de indivíduos conhecessem o cárcere profundo da depressão, colocando esta patologia como uma das grandes preocupações para os próximos 15 anos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, ela deverá se constituir na primeira causa de morte no planeta, associada às velhas doenças já conhecidas, as neoplasias, as doenças cardiovasculares, né? Tudo isso, mais a depressão, deverá levar o indivíduo para o além-túmulo, precipitadamente. Deverá também ser a primeira causa em desabilitação para o trabalho. As pessoas estarão impedidas de trabalhar, terão mais atestados em 2030 do que por qualquer outra doença, qualquer outro motivo. Tudo isso tem acontecido com o nosso planeta. Nós temos visto o Brasil colocar 11
entre as 40 cidades mais criminosas do mundo, mais violentas. A América Latina, particularmente a América do Sul, concentrando 40% de toda a violência no mundo. Tudo isso tem acontecido. Então Allan Kardec diz, o sinal da nova era, por isso que ele não coloca data, não fixa a data, a gente precisa ter cuidado com isso, hein? Com as precipitações. Precisamos recuperar a tese kardeciana. Só vai acontecer quando eu começar a me preocupar efetivamente com os filhos do Calvário, com aqueles que estão excluídos, marginalizados. Quando eu tiver um sentimento de compaixão, né, por aquele que me agride, meu Deus, por aquele que me persegue, Mas o que Jesus diz a esse respeito? Por isso a nossa reflexão em torno do discurso, do testemunho de Jorge e Jeová. Só serão felizes, bem-aventurados os espíritos que compreenderem o que é amar a Deus, ao próximo e a si mesmo. No mundo dominado pelas ideias materialistas, onde nós estamos paralisados pelo egoísmo que nasce e que é engendrado pelo materialismo e que estabelece, né, a indiferença no comportamento social, indiferença. Pouco estou me preocupando se morre de fome, se 1.300 pessoas morrem de frio no sul do Brasil por década. Não me diz respeito. Eu quero saber da validade da comida que está na minha geladeira, né, de trocar o meu carro. Eu quero saber do meu, né, do meu. Quando a farinha é pouca, dizem os nordestinos, primeiro o meu pirão, depois os outros. Nesses tempos em que políticos defendem os seus interesses em detrimento do interesse coletivo, nós temos em nossa instituição lá 2 juízes, que ninguém nos ouve, não coloca isso na mídia, 2 juízes que trabalham lá dentro lá da 4ª região, federais, amigos da figura do Sérgio Moro. Assim, é um absurdo o que se faz, é uma coisa louca que se desvia. Nós vamos chegar a 36, 40 bilhões de reais desviados. Cada real desviado é a vacina que não chega, é leite que não chega, é leito de hospital que não há. Isso é decretar a morte de centenas de milhares de pessoas. E não estamos falando de 1 ou de 2, estamos falando, né, de um modelo que vigora. É uma cadeira torta. Porque se nós sentarmos nessa cadeira, a gente vai sair com a coluna torta também. É um sistema todo que defende o interesse pessoal ou de grupo em detrimento do bem comum. Não faltam recursos. E Allan Kardec, então, interpela os benfeitores que conduzem os destinos desse planeta. Por que a Mãe Terra não dá tudo que as pessoas precisam? E eles respondem. Ela dá tudo. O problema é que nós não nos contentamos com o necessário. Então nós começamos a tirar a fatia do bolo alheio para satisfazer a nossa ilusão, o nosso apego, a nossa sensação, né, de permanência, a nossa sensação de eternidade dentro da matéria, dos limites estabelecidos pelo materialismo, berço, túmulo. O Espiritismo vem em meio à orgia do pensamento materialista para quebrar tudo isso e recuperar a proposta fundamental do Cristo, que resume todas as leis, todos os profetas e todos os discursos em todos os tempos. O maior ensinamento do povo judeu, ensinamento que é uma lei e que é repetido 3 vezes por dia por qualquer judeu que se preze, 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. Eles param tudo para repetir aquele mandamento maior. Qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. Jesus chega e dilata. Se a coisa já estava ruim, não estava fácil para ninguém, Jesus chega e faz um movimento de inclusão que o levou mais tarde a uma execução em praça pública, tendo o pulmão perfurado, as costelas quebradas, para que ele
morresse sufocado pelo peso próprio, nu, exposto. Uma cena horrível. Pense no coração da sua mãe, das suas, dos seus beneficiários, dos seus amigos, vendo ele sendo exposto, assassinado, executado em praça pública. Pense na mãe de Judas, cujo filho trai o melhor amigo e que depois se suicida. Como o coração materno suporta isso? Então, além de amar os amigos, o próximo, Jesus fala, dilatando o ensinamento: eu venho para vos dizer, amar os inimigos e os que perseguem e caluniam. Como é possível para nós aqui, do Paraná e Santa Catarina, amar os gaúchos? Como será possível amar os argentinos? Como será possível para um judeu amar um muçulmano? O chinês amar o americano? São coisas que não entram na lógica do materialismo. São coisas que não entram na lógica do povo judeu. Mas é bom a gente, então, agora finalmente entrar no assunto, porque senão o tempo vai embora. Amar a Deus sobre todas as coisas. Como é possível? Como é possível amar a Deus que nós não vemos? E mais, se não conseguimos amar aqueles a quem enxergamos. E como é possível amar a Deus se Deus não é carente de amor? Como é possível? Então as religiões criaram sistemas ao longo dos milênios. Vá, frequente o centro espírita, assista lá 2 palestras por semana, tome passe, e aí você está amando a Deus. Doe o seu recurso lá na assistência social. É isso? Isso é amar a Deus. Nós temos visto pelo Facebook, então, as postagens, fazer o bem é minha religião, ou seja, é a forma de eu me religar ao Criador. É? Fazer o bem é? O que vocês acham? Quase, né? Quase. Porque há quem faça o bem, mas não seja benevolente. Veja a precisão filosófica de Allan Kardec. Benevolência não é fazer o bem somente, é ter a vontade de fazer o bem. Porque senão, os presidiários, aqueles que estão em solitárias, ou aqueles que estão entrevados nos leitos de hospital, estariam excluídos da lei. Fazer o bem não basta. É preciso ter um real sentimento, o desejo de fazê-lo. Porque se as circunstâncias impedem, são apenas circunstâncias. A pessoa é boa, em essência. Por isso Allan Kardec usa o termo benevolência e não beneficência. Observe bem lá o que está, no Livro dos Espíritos. O que nos diferencia, então, é o real desejo de fazer o bem. Então não se apavorem se não estão conseguindo mudar as estruturas do planeta. Talvez as circunstâncias hoje nos limitem a cuidar do cachorro, tá bom? Eu vou me credenciando, cuidando bem do cachorrinho, cuidando bem do meu jardim, a grandes missões no futuro. Porque há quem deseje mudar o mundo e não consiga cuidar de uma criança. Há quem deseje mudar o mundo e não consiga cuidar dos coitados dos maridos. Eu não quero, né? Nossa, eu tenho que me refazer agora desse discurso. Não consiga ser gentil com a sua companheira de caminhada. A ideia, então, exposta nesse grande mandamento, que resume todas as leis dos profetas, vamos tentar destrinchar agora com o apoio daqueles que são especialistas, Consultamos lá o Rabino em Curitiba, consultamos o Haroldo Dutra Dias, para compreender o que esse ensinamento quer dizer, como é possível, então, amar a Deus. Como é que começa? Com um fariseu, um fiscal da lei. Entendam que a lei para os judeus, civil e religiosa, são a mesma coisa. Não existe uma distinção. Então, no Brasil, hoje vamos discutir a legalização do aborto. O que diz a lei? A lei está lá, com os legisladores, com os operadores do direito. E toda a comunidade está preocupada, religiosos, materialistas, todo mundo preocupado com essa falta de sintonia entre a lei civil e a lei religiosa. Mas para os judeus, a lei civil e religiosa são a mesma coisa. O que se aprende na Torá deve ser feito mesmo, sob pena de o indivíduo ser punido. Jesus fez algo que atrapalhou e perturbou a cabeça dos fiscais. Ele incluiu na vida social. Pense, o indivíduo que tinha uma doença incurável, não tinha acesso a shopping center, internet, mas ele não tem acesso à internet. A loucura. Não podia ter
família e não podia ter casa. Ele tinha uma doença. Um leproso, por exemplo, tinha que viver à margem e não podia passar a uma distância menor do que 4,20 metros de um indivíduo saudável, um judeu, 7 côvados, né? 60 centímetros cada côvado. Se ele fosse um alienado mental, ele tinha que rasgar a roupa, ficar barbado, assim como eu e os demais ficamos, né? E todo rasgado, longe, para que todos que o vissem o reconhecessem pelos sinais externos. Se fosse um louco, tinha que ficar acorrentado na entrada da cidade, ficava acorrentado, como aconteceu em Gerasa ou Gadara. O que Jesus faz então? Ele vai passando por essas pessoas, cura um, cura outro. Você está sem internet? Está aqui, ó, senha, Wi-Fi. Você está sem família? Está aqui, ó, sua certidão. Você não consegue ir no shopping? Está aqui, ó, paga o estacionamento. Pode ir, você está reintegrado à vida social. Vá lá e se apresente ao sacerdote, ao sumo sacerdote, e diga que você está curado. Trouxe mulheres para dentro. Mulheres faziam parte do grupo de Jesus. Os mais ricos relatos das mulheres que faziam parte do grupo de Jesus estão contidos no Evangelho de Lucas. Por que Lucas? Porque Lucas não estava contaminado com o pensamento hebraico. Foi criado na Grécia e quando viu aquilo se maravilhou. E tem mais uma coisa. Está certo que a opinião é suspeita. É do espírito Amélia Rodrigues, que é mulher, né? Ela diz assim: no pós-fácil, o seu trabalho, primícias do reino. O mais belo dos evangelhos, adivinha qual é? É o de Lucas, é o mais preciso, é o evangelho da misericórdia. Você sabe como é que esse evangelho foi escrito? Segundo Emmanuel, na obra Paulo e Estevão, através do testemunho das mulheres, porque Lucas não conheceu Jesus no grupo, ele não conheceu Jesus. Ele entrou no grupo via Paulo de Tarso, em Antioquia. Então, Lucas vai entrevistar as mulheres, Maria de Magdala, Marta, Maria de Betânia, Susana, Joana de Cusa, e ele compõe o mais bonito dos evangelhos. Era Jesus visto sob a perspectiva das mulheres. Agora, quem diz isso é a Amélia Rodrigues, é opinião isolada, né? Bom, Jesus faz tudo isso. Inclui, traz para dentro, restitui a vida social, a dignidade. Numa sociedade que tinha essas castas, essas fatias muito bem cristalizadas, a coisa começou a pegar para o lado dele. Jesus vai aplicar a lei. A lei fala de amor ao próximo como a si mesmo. O que eu quero para mim, eu quero para os outros também. E ele então será, mais por esse motivo do que por qualquer outro, ele será executado por descumprir esta lei. Ele é procurado por um fariseu. Fariseu, o tal do fiscal, doutor da lei, cara que de olho em tudo. Está cumprindo a lei, não está? Multa. Então foi atrás de Jesus. Seguinte, como é que eu faço para conquistar o reino dos céus? E Jesus faz uma contra-pergunta. O que é que está escrito na lei? Como você interpreta o que está escrito na lei? E ele responde: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o meu coração, de toda a alma e com todas as minhas forças, e o próximo como a mim mesmo. Então, Jesus fala: que bom, agora eu vou te contar uma história. Vou criar um cenário e vou mostrar como é que isso pode ser aplicado na prática. E ele conta uma das parábolas mais emblemáticas, mais significativas do Evangelho, a parábola do argentino humilde, a parábola do bom samaritano. Sabia? A Samaria é uma região que fica ensanduichada pela Galileia, pela Judéia, aqui está Decápolis. Para o indivíduo chegar da Galileia para a Judéia, ele tinha duas alternativas de rota. Ou ele vinha pelo Rio Jordão, 180 quilômetros, para as grandes celebrações em Jerusalém, que reuniam até 3 milhões de judeus, ou ele passava pela Samaria. Passar pela Samaria é complicado, né? Primeiro, a pessoa tinha que pagar um pedágio. Vocês estão reclamando do pedágio aqui? Não, né? No Paraná a gente reclama do pedágio do Lerner, ali que não desce para as praias, R$17. Acabou. Eles tinham que pagar um camelo de pedágio, que equivalia a um dia de trabalho. Depois disso, subir o Ebaú, 940 metros, descer por Sicar ou Siquém, que é o dorso, faz um camelo, e subir o Garizim,
e aí finalmente chegar em Jerusalém. Às 12 horas. Jesus fez isso 2 vezes para a alegria dos seus amigos. Vamos para Jerusalém. Só que nós vamos pela Samaria. Na primeira ele foi expulso da Samaria, e na segunda ele conversa com a mulher samaritana. Pensa em alguém mais excluído do que a mulher e samaritana. Não é cor de pele, não é orientação sexual, mas o gênero feminino é o gênero, ou é a experiência pela qual o Espírito passa, onde ele sofreu mais discriminação ao longo da história desse planeta. Há um mês, em Curitiba, publicaram uma estatística nas corporações militares que deveriam proteger as pessoas. 40% das mulheres dessas corporações foram assediadas ou violentadas. Onde nós estamos? Em São Paulo, nos últimos 8 anos, 53 mil mulheres. São Paulo, não estado. A grande São Paulo, município, a metropolitana. 53 mil mulheres foram estupradas. Vocês têm ideia de qual país comete mais estupros no planeta? O que vocês acham? Estados Unidos da América do Norte. O sonho de consumo de muitos. 91 mil mulheres são estupradas nos Estados Unidos. 7 entre 10 são estupradas dentro de casa, pelos parceiros. Depois, a Índia, o México, aí os outros países do Oriente também entram. É uma coisa absurda o que a mulher tem sofrido em termos de discriminação. Ao tempo de Jesus não era diferente. Resgatando o que escreve o evangelista Mateus, Jesus foi procurado um dia para se posicionar em relação à lei que dava ao homem o direito de repudiar a sua mulher. Oh, que coisa boa, né? O homem podia mandar a mulher para fora de casa, era um direito dele. Ao tempo de Jesus, até 2000, até o ano 2000 no Brasil, vigorava no nosso Código Civil esse direito que conferia ao homem o poder, a autoridade de lavar a sua honra se ele descobrisse que a sua mulher houvera tido uma relação anterior. Tinha que casar virgem. Até 2000 houve uma mudança no código, mas o homem tinha esse direito. Vocês lembram disso? Mais antigo. Não é, eu posso anular o casamento, lavar a minha honra, manda embora de casa. Onde está ancorada essa lei? Lá, nas estruturas discriminatórias do tempo de Jesus. Então ele é procurado também em uma oportunidade para se posicionar em relação à lei que dava ao homem esse direito. As escolas se dividem para entender em que circunstâncias a lei pode ser aplicada. Não se discute se a lei deve ser aplicada, eles querem saber quando. Surgem 3 escolas no Talmud, as escolas rabínicas, judaicas. A escola de Shammai dizia que não era em todas as situações. A mulher tinha que ter uma conduta sexual errada, perversa, um adultério, e isso dava o direito ao homem. O homem que tinha esse direito, não a mulher. A escola de Hillel dizia não, se a mulher fizer um prato mal temperado, um chucrute mal temperado, uma feijoada sem sal, isso dava ao homem o direito de anular o casamento. Aí surgiu a escola de Akiba, essa é a escola preferida dos homens do mundo ocidental. Se ele achar uma mulher mais nova, mais bonita, ele tem o direito dela. Está lá, gente, no Talmud, um livro que, segundo os rabinos, não pode ser mais mexido. Você dá risada? Mas essa é a escola preferida, gente. Discriminação. Jesus vai então a Samaria e conversa com uma mulher. Quando o Flávio Josefo, o historiador mais perto do tempo de Jesus, que viveu a partir do ano 68, vai dizer o seguinte: havia 3 coisas que manchavam a reputação de um homem judeu: tagarelar com crianças, dormir depois do almoço e conversar com uma mulher nesse mesmo nível. Conversar com uma mulher. Voltando então ao amor ao próximo, não era fácil o entendimento do que era amar o próximo. Os samaritanos eram mal vistos, porque eles foram invadidos 700 anos antes de Jesus pelos assírios. As mulheres foram estupradas e dessa relação criminosa nasceram filhos que, segundo os demais judeus, aqui
Galiléia, e aqui da Judéia e da Decápolis, manchavam, eram os gaúchos, assim, né? Quer separar? Vai embora, né? Faça um favor. Não gostamos, eram os argentinos, então, daquele tempo. Eles descaracterizam, eles dão vergonha alheia, eles não queremos saber deles, 700 anos essa discriminação. E Jesus, então, é abordado pelo doutor da lei para falar a respeito de amor a Deus. O que é amar a Deus sobre todas as coisas? O que é que ele diz? Conta uma parábola, a do bom samaritano, coisas que não entram na inteligência de qualquer judeu preconceituoso. Como é que pode ser samaritano e bom ao mesmo tempo? Então, a parábola do samaritano diz o seguinte: um homem vinha, um viajante vinha de Jerusalém para Jericó, descendo, né? E no meio do caminho ele é assaltado. Só que não fica por isso mesmo. Tiram a roupa dele. Então ele não se sabe se ele usa bombacha, não se sabe se ele tem chapéu de cangaço, né? A gente não sabe a roupa dele. A gente não consegue caracterizar o viajante pela roupa. Batem tanto nele que ele fica mudo e semi-morto. Não tem sotaque. Então você não sabe de onde vem. Veja como Jesus cria o cenário. Está semi-morto, caído e sem identificação. Levaram tudo: identidade, carteira de habilitação, roupa, e ele não consegue falar nada. Está lá caído. Horas depois, vem descendo um sacerdote, uma espécie de ministro do Supremo Tribunal Federal, a mais alta casta da lei. O sacerdote, e havia então uma tradição, uma lei, que dizia que o sacerdote não podia tocar em alguém semi-morto antes do ofício, sob pena de manchar, tornar-se impuro. Então ele passa, mal olha e vai embora. Cara, né? Alguém que atenda, que se vire, não quero saber disso. E ele vai para olha como Jesus vai criando assim. Ele vai para o templo para exercer o ofício, ou sai do templo, não se sabe direito como é que estava. O fato é que ele não quer saber do homem semi-morto. Logo depois vem um assistente do sacerdote, um levita, é uma coroinha. Ele passa, ele dá uma olhadinha de soslaio e ó, vai embora. Eu, hein? Não quero nada com esse homem caído no chão. Daqui a pouco vem o argentino humilde, né? O samaritano vem pelo caminho, e ali na parábola não se diz se ele estava subindo ou descendo, provavelmente subindo, né? A simbologia. Então ele olha para aquele homem, e naquele momento em que ele olha o homem, ele é tomado. O verbo está na voz passiva. Isso eu perguntei lá para os especialistas, porque é o seguinte: dizem que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Só que no século XVII os maçoretos do Tiberíades colocaram vogais entre as consoantes, porque na língua hebraica não há vogais, só consoante. As vogais que são colocadas dão um tempo verbal, passivo, verbo dinâmico, voz ativa, tem tudo isso. Eles têm uma estrutura gramatical bem mais rica que a nossa ainda. E as vogais foram colocadas ali para dizer que ele foi tomado. Sabe por quê? Porque segundo eles, nós não temos o amor dentro de nós. Nós temos, né, a capacidade de deixar o amor passar ou não. Naquele momento, o samaritano olhou e foi tomado de compaixão. Explique isso melhor, explica, né? Mães, mulheres, espíritos que passam pela experiência da maternidade. É uma experiência que vocês poderão reencarnar como homens. É um retrocesso, né? Mas pode acontecer. E homens, vocês poderão reencarnar na experiência feminina. Ah, tem homem que dá pulo da cabeça. Parece inevitável. Eu não encontrei nada que diga o contrário, né? Mas parece que é possível. Nesta hora, a mulher passa por uma experiência, o espírito passa por uma experiência transformadora, a da maternidade. Eu encontrei muitas mulheres que antes da experiência da maternidade diziam o seguinte: se eu não dormir umas 8 horas por dia, eu não sou gente. Já viram isso? Quando chega uma criança, um jardim para ser cuidado, mulheres passam 10 dias sem dormir às vezes, e lá no 11º dia continuam maravilhosas. Continuam com uma força que a gente não sabe muito bem de onde vem. Sabe sim, né? Nesse momento, o que acontece com o espírito? Ele deixa passar pelo seu coração esse amor de Deus. Por isso que a experiência da maternidade é uma experiência rica, plena, transformadora. Quando esses filhos vão embora, eles são ingratos, eles vão embora de casa um dia, gente.
Terrível isso. Nós vamos encontrar essas mesmas mães nos consultórios psiquiátricos, terapêuticos, né? Buscando compreender por que a vida perdeu o colorido, o sentido, e elas estão naquele negócio chamado síndrome do ninho vazio, tomando fluoxetina. Aliás, o Brasil é o maior consumidor de fluoxetina no mundo inteiro também, mais esse dado, né? Para mostrar como nós somos o país do gingado, da alegria, da malandragem. É um país doente. Se a gente não olhar o país nessa perspectiva, continuar se iludindo, né? Nós não vamos compreender o que se passa conosco. Então, naquele momento em que o filho vai embora, o que acontece com muitas ou com muitos espíritos que estão, né, na condição feminina, da maternidade? Recolhem, fecham o coração, experimentam um vazio enorme. O que é que tem dito os espíritos a esse respeito? Todos invariavelmente precisamos de amor, sem que a nossa vida perde o sentido. Joana de Ângeles, no finalzinho da obra Amor Imbatível Amor, vai dizer o seguinte: o ser humano, porque portador de mais amplas possibilidades nervosas, ele é projetado para captar, pode se afirmar com segurança, diz ela, vive em função do amor, ou desorganiza-se em razão da ausência do amor. 1965, ela publica um trabalho chamado Dimensões da Verdade, num capítulo intitulado Considerando a Fome. Todo mundo estava preocupado com a falta do feijão no mundo. A população dobrava. O Paraná tinha 2, foi para 4 milhões de habitantes. O mundo inteiro dobrou a população. Isso é um fenômeno explicável pelo espírito Bezerra de Menezes, numa psicofonia, então, aí, pessoal do Google, de 13 de novembro de 2010 em Los Angeles. Ele vai dizer por que a população aumenta e de onde vêm esses espíritos que aumentaram a população. As notícias não são boas, assim, né? Os espíritos vêm ali das trevas, dos umbrais, mas ao lado deles reencarnam também promotores do progresso social. Não estamos desamparados. Bom, Joana, vai faltar feijão para todo mundo? E ela responde: há fome no mundo? Sim, mas a maior expressão de fome hoje, mais do que ontem, adivinhe? É a fome de amor. Todos precisamos de amor para sobreviver. Todos aqui se lembram, acho, do episódio do Delta do Mississippi, nos Estados Unidos, do furacão. O furacão tem nome de mulher nos Estados Unidos, né? Abra um olho com isso. É discriminação, novamente. É discriminação vestida de brincadeira, né? Porque furacão devastador tem nome de mulher. Furacão Katrina, olha, em homenagem ainda a vocês, né? Furacão Catarina. Destruidor. O Pentágono descreve a rota do furacão. O Pentágono está preocupado com isso. Então, a notícia chega a Nova Orleans, no delta do Mississippi, um rio fedorento, contido por um dique porque está acima do nível da cidade. É um dique de contenção. O furacão vai passar por aí. Abriguem-se, fujam, dê um jeito. Os mais ricos, o pessoal de Joinville, né? O pessoal do Saguaçu, os mais ricos foram para a Califórnia, né? O pessoal do centro desceu para Miami. E o pessoal, aqui tem Biguaçu também, tem esse bairro? Não? Do Morro do Amaral foi para Nova York. O pessoal pobre, né, ficou em Nova Orleans. Mais ou menos 50 mil pessoas. Essas 50 mil pessoas foram então para o ginásio de esportes, o Dome, o Superdome, uma estrutura enorme que abriga 50 mil pessoas mais ou menos. Todo mundo foi para lá, aquela alegria, né? Uma experiência, uma aventura, brincadeira de escoteiro, vamos acampar. Primeira noite, se meu colchonete estiver atrapalhando, me fale, que daí eu tiro o colchonete para você passar. Se eu roncar de noite, disse o outro, me avise que eu vou dormir embaixo da arquibancada, é para não te atrapalhar. Eu vou até a cozinha, quer que eu traga um cappuccino, quer que eu traga um suco, alguma coisa para você? Primeira, segunda, terceira noite, só alegria. Chega então a autoridade municipal. Tenho duas notícias. A primeira é boa, o furacão foi embora. A segunda não é tão boa. O furacão destruiu o dique, o rio alagou a cidade e vocês, né, estão sem onde morar nesses dias. Perderam as coisas. Aquele impacto. A autoridade foi embora e entrou no ar a rádio mais eficiente e mais antiga do mundo, a Rádio Corredor.
Estão dizendo aí que vai faltar água. Eu ouvi falar que vai faltar comida. Vai fechar até o McDonald's, né? Desespero. A partir desse momento, esgarçaram-se todas as regras de convivência. E o que aconteceu com a comunidade de Nova Orleans? Vocês ouviram? Assassinatos, suicídios e estupros nos vestiários. Diante da possibilidade de faltar comida e água, as pessoas se mataram. O que é que Jonas está dizendo? O amor é tão vital quanto beber, respirar e comer. É isso que as autoridades públicas não compreendem às vezes. No mundo onde nós nos privamos, onde ensinamos as crianças a não conversarem com estranhos, considerando que todo mundo é estranho, parece que todo mundo é uma ameaça. No mundo onde levantamos os muros, colocamos monitoramento, e os engenheiros alemães projetaram aqueles botões ultravelozes para fazer o vidro subir com em película semi-blindada. Eu paro na esquina e vejo aquela criança de 10 anos, aquele monstro devorador, que é uma ameaça à minha integridade. Ela vem pedir o que para mim? Fecha o vidro. Fecha o vidro, vai embora, está tudo resolvido. Nada resolvido. Se há sede de amor, e se ela enxerga em mim alguém capaz de dar o amor, o afeto, a atenção, e se ela precisa disso, ela começa a se desesperar. Ao mesmo tempo em que cresceu o isolamento, a privacidade, a gente sobe e desce. Aqui tem prédio, né? Alto. Vocês entram nos elevadores. Vocês conversam bastante no elevador com as pessoas? Graças a Deus, os engenheiros novamente entraram e inventaram aquele visor da Bolsa de Valores. Quem aqui não investe na Dow Jones, né, na Bolsa de Pequim? Todo mundo. Então a gente fica olhando as cotações, que coisa. E olhar para a pessoa do lado, de vez em quando aparece uma criança sem noção, e pergunta: mãe, por que aquele homem é careca? Menino, fica quieto. Já falei para você, careca tem barba, que coisa estranha. Fica quieto, menino. Eu já falei para você, não converse com estranho. Então eu sou estranho, você é estranho, todo mundo é estranho. E nos damos o direito de ser agressivos e violentos. Ao mesmo tempo em que cresce a indiferença, cresce a depressão, cresce também a violência. É isso que Jonas está dizendo. Por falta de amor circulante, temos visto a agressividade e a violência alcançarem patamares alarmantes. O espírito Blaise Pascal faz a sua participação então na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 12, para dizer que o problema da segurança social só será resolvido quando o amor circular. Quando a gente recuperar o espírito de gentileza. Sabe o que é dar bom dia para o estranho? Mas quanto tempo que a gente dá um bom dia para um gari, para o ascensorista, para o balconista, para o caixa do banco, para o cobrador do banco? Quanto tempo a gente não pega o telefone para ligar para aquele parente velhinho que está às vezes negligenciado, institucionalizado, para dizer para um filho, para um pai. Então estabelecemos um pacto de não circulação de amor. Não nos surpreendamos com o aumento da agressividade. Essa agressividade é uma resposta que estamos dando à necessidade de amor. Eu vou buscar o amor. Se você não me der, eu tiro. Se você não me der, eu pulo um muro e invado a sua casa. É isso. Né? Havia um tempo em que nós fazíamos, né? Você conversava com o estranho? Foi você conversava. Eu estava me lembrando que não havia muro, o muro era baixo, tinha um portão, ficava aberto. As pessoas passavam na rua: oi, como é que vai? Tudo bem? Entravam, conversavam, paravam para conversar. E tudo isso se perdeu nesses últimos 30 anos, mais ou menos. Não nos surpreendamos, então, com as consequências, né, da falta de circulação do amor. Voltemos lá para o ensinamento, senão não acaba nunca esse negócio. Passou o tempo. Amar a Deus de todo sentimento, de todo coração, porque o judeu compreende que o sentimento está no coração, tanto quanto o raciocínio. É interessante isso. Não há cérebro, há coração. Então aqui estão sentimento e raciocínio. Lembra Jesus falando? Por que pensais mal em vosso coração? Quem é que pensa no coração? Né? Já havia inteligência emocional com Jesus. Então eles entendem que aqui está sentimento e aqui está raciocínio. Não basta dizer: Senhor, eu amo, gritar nas igrejas. Deus é surdo, né? As pessoas gritam, botar adesivo no carro, frequentar as reuniões,
no centro espírita, porque isso somente não é suficiente. Isso não é o amor a Deus ainda, pleno. Eu só deixei de fazer a conclusão do raciocínio da mãe. Ela recolhe, sente um vazio porque o amor não passa. E porque nós fomos ensinados a amar apenas aqueles que são da nossa carne, do nosso sangue, da nossa casa. Só poderá recuperar o sentido existencial quando ela, novamente, desenrolar a mangueira, tirar as dobras, as torções e deixar o amor passar para aqueles filhos do Calvário. Filhos de outras mães, filhos que não têm mães, filhos que não têm pais, filhos que não têm paz, filhos que estão abandonados, que estão aí transitando ao nosso lado na forma muitas vezes de mendigos, na forma de pessoas com dinheiro, mas com vazio. Há tantas possibilidades para o amor voltar a circular por nós, que às vezes a gente não se dá conta de que está novamente sob o império, apesar de ter experimentado o amor na sua plenitude, que é o amor materno, a gente recolhe a mangueira e resseca o coração, cristaliza. Então voltemos ao ensinamento para concluir. Não basta dizer que ama. É preciso amar além do coração, de toda a alma. O que é amar de toda a alma, segundo as concepções judaicas? É fazer aquilo que muitos homens agora precisam aprender a fazer. Vamos lá, um esforço dos meninos. Não basta dizer para ela que ama, mandar o WhatsApp, mandar SMS e colocar no Facebook. É preciso traduzir o amor de forma concreta. Como assim? Lava a louça, compartilha as responsabilidades em casa, acorda à noite para cuidar, tudo, leva café na cama também, abre a porta do carro, não tem problema. Tudo isso é mostrar que o amor sai daqui e vem para cá também. Isso é dignificar, proteger, elevar, sublimar a função da mulher também. Por isso que ela vai perguntar para os filhos se as funções da mulher são tão importantes quanto as dos homens. Veja só como uma pergunta traz uma carga histórica. Eles dão uma resposta que tira a pretensão dos homens de superioridade. Sim, e maiores, que ninguém nos ouça. Um grave. As funções da mulher são tão importantes e maiores do que as do homem. Acabou para nós. E há quem esperneie, vai, não, tem cochilo, tem erro de tradução, e vai, gente, vai procurar no Emmanuel, vai procurar no André Luiz, vai no Bezerra, e eles dizem a mesma coisa. O coração da mulher está mais amolecido pelas experiências de sofrimento e dor. Por isso, por ali, o amor passa mais do que passa no coração daquele que está na experiência masculina. Mas não se preocupe que nós vamos evoluir e reencarnaremos também como mulheres. Não basta amar da boca para fora, é preciso traduzir de toda a alma. E por último, amar com todas as forças. A palavra é meod, a palavra hebraica. Amar com todas as forças é colocar todos os seus bens. Se há um carro, se há uma casa, tudo isso deve ser colocado a serviço do amor. É para dar para a igreja. É isso. Essa é a ideia. A ideia é, se você tem um carro, ande corretamente com ele. Não agrida, não ofenda, coloque a serviço do bem comum. Se é uma casa, que seja um ninho construído com base no amor, no respeito, na dignidade, tudo que nós temos a serviço do amor. E aí Jesus põe a parábola. Voltemos a ela. O samaritano foi tomado de compaixão, olhou para o homem caído, então ele amou com o coração, deixou o coração amar. E o que é que ele fez? Passou azeite, passou um remedinho na ferida, atou. Então ele não só sentiu amor, ele amou de alma. Atou, colocou no seu carro, na sua Brasília, na sua mula, colocou o doente, o ferido ali, amando com todo o seu patrimônio. Levou esse homem até o hotel. Chegando no hotel, ele deixou um dinheirinho, depósito antecipado, e disse: eu passo por aqui amanhã e cubro as despesas, não se preocupe com nada, que amanhã eu deixo tudo certinho, pago tudo. Amou com o coração, de sentimento, amou com a alma, em forma de atitudes concretas, e amou com todo o seu patrimônio. Deixou o dinheiro e colocou no seu carro um homem que estava tudo machucado, que estava sem roupa, uma situação bem complicada.
E aí Jesus então faz a pergunta que travou a inteligência do arrogante doutor da lei. Para aquele homem, que não sabemos se é gaúcho, se é catarinense, se é paranaense ou se é nordestino, se é argentino ou judeu, que estava caído no chão, semi-morto. Vejam isso. Ele não perguntou para o doutor da lei: quem é o seu próximo? Você que está aí sentado, no conforto do seu ar-condicionado, né, com o grande problema do dia, saber se a validade do alimento venceu ou não, né, se o iogurte está em dia, se azedou o leite. Não é isso. Para você que está aí, quem é o seu próximo? Claro que para mim, o meu próximo é o meu filho, é a esposa, é o esposo, é o amigo, é o pai, é a mãe hoje. Esse é o meu próximo. A questão não é essa. Para esse que está no chão, caído, quem foi o seu próximo? A perspectiva é outra e a cabeça do doutor da lei, nessa hora, né, travou. O que ele responde? Vocês conseguem imaginar a cena? Foi o samaritano. Ele vai ser obrigado a dizer que aquele que agiu com misericórdia foi quem cumpriu o mandamento. Quem foi? Foi o samaritano. Ele agiu com misericórdia. Porque para quem está caído no chão, não importa quem é o seu próximo. Próximo será todo aquele que o atenda. E neste caso, o samaritano foi o próximo. Esse ensinamento de Jesus mostra como é possível cumprir o maior dos mandamentos que resume todas as leis dos profetas. Só é possível amar a Deus amando o próximo. No mundo onde as pessoas alardeamos, primeiro eu preciso me amar para daí amar o outro. Não, gente. Não há como fazer isso. Só é possível fazer isso amando o outro. A ordem é esta. A metodologia é outra. Como amar a Deus? Como amar a mim mesmo? Só amando o próximo. De forma prática. Deus é a fábrica do amor. Deus é a usina do amor. Dizem isso os evangelistas. Aliás, o evangelista João, no primeiro capítulo. Deus é amor. Quem ama está em Deus, e Deus está nele. E Paulo de Tarso, em duas das suas cartas, aos Colossenses e aos Coríntios, ele dirá: o amor de Deus se derrama sobre todos. E a única forma de mantermos um vínculo com Deus é através da caridade, que é movimentando este amor. Qual é o nosso papel na criação, então? É fábrica de amor? Não, nós somos a mangueira, no máximo. Aquela que está ligada ao grande reservatório de amor que é Deus. Então, a nossa mangueira está conectada com Deus e a providência de Deus coloca na nossa vida os jardins, na forma de um filho, na experiência da maternidade, de um amigo, de uma esposa, de um esposo, de um companheiro, de um pai, de uma mãe, de um carente. Tudo isso são jardins que aparecem na nossa vida, um cachorrinho, a natureza. Tudo são oportunidades para a gente fazer com que a mangueira se molhe de amor. A única forma de eu molhar a mangueira é desenrolando, tirando as dobrinhas do egoísmo, as distorções do orgulho e deixando que a água passe por ela e molhe. Quando retiram o nosso jardim exclusivo, a gente acha, então, que não tem mais por que deixar o amor passar. Só que isso tem um preço muito alto. Resseca a mangueira e nós perdemos o sentido existencial. A única forma de eu manter uma ligação profunda com Deus é quando eu estou molhando o jardim. Veja como é didático e simples. A providência coloca um filho, por exemplo, e eu então tenho que amá-lo. Ao amar o filho, eu estou me amando. Ao molhar um jardim, eu estou molhando a mangueira, mantendo a mangueira funcional, flexível, molinha, encharcada. E ao mesmo tempo eu estou conectado com o grande reservatório. Este é o sentido mais profundo da religião, segundo o Espírito Emmanuel, um sentimento divino, lá no Consolador, cujas expressões são o amor. Nesses dias de desamor, para a gente fechar, agora sim, de verdade, evocando a sensibilidade poética do Espírito Maria Dolores, nesses dias de indiferença e de anseio de amor, ela vai dizer assim: quando eu me vi, depois da morte, num sublime transporte, e reclamei contra a fogueira que me havia queimado a vida inteira pela sede de amor, quando aleguei que fora em toda a estrada uma folha ao vento, uma andorinha esmagada pelo trator do sofrimento,
alguém chegou junto de mim e me disse assim: você, Maria Dolores, que se diz tão cansada e infeliz, que notícias me dá do vale fundo de provação, lá onde a criatura de tanto padecer sequer consegue dizer se sofre ou não? Você que diz trazer o seio morto, quem é que me pode falar das crianças sem pão, sem conforto, das mulheres sem lar, dos enfermos sozinhos que a febre e a fome esmagam pelos caminhos, sem sequer um lençol ou a bênção de uma prece, dando graças a Deus quando a morte aparece? Você que afirma haver amado tanto e que deve ter visto o sacrifício e o pranto daqueles que clamam pelo Cristo, suplicando o carinho que não tem, quem é que me pode dizer, hein, daquelas outras dores, daquelas outras aflições, dos que estão trancados em manicômios e prisões, como feras na grade, morrendo de secura, de solidão, de ansiedade, de saudade, da ausência total da nossa mínima cota de solidariedade? Bem querer, ai de mim, nada pude responder, calei-me, envergonhada. Que tortura, meu Deus, a verdade no além, porque eu apenas desejei ser amada, mas não saí de mim mesma e não amei a ninguém. Acima de tudo, comunidade cristã, espírita, que recupera o projeto do Cristo na sua originalidade, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor, dirá Pedro, o apóstolo, cobre uma multidão de pecados, daqueles que nós cometemos e daqueles que ainda estamos cometendo, se não tivermos amor uns para com os outros. Muito obrigado a todos pelo carinho, a casa, o registro das nossas congratulações por ser esse ninho, esse oásis de amor. Nós agradecemos muito o coração do nosso irmão Márcio, e aqui passamos a ouvir uma pequena lembrança dos nossos 60 anos, e que informou que a casa está de portas abertas. Eu sei que os teus compromissos são grandes na FEP, mas Curitiba não é tão longe, né? Eu sempre tenho aqui no dia, sempre de volta, e hora ou outra a gente, como nós falamos o nome dele nas nossas reuniões, para trazer para cá, e hora ou outra a gente vai novamente convidar. Mas você sabe que sempre foi muito bem-vindo para as palestras aqui, que nós assistimos aqui no estado. E vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Agora são os passos serão coletivos, então eu peço que os passistas se posicionem. A direção dos passes será pela Natália. Após os passes, estão todos liberados. Mais uma